Pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. E abre a tua Bíblia comigo no segundo livro de Reis. Poderoso, fiel e eterno é o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas. Ô glória! Segundo livro de Reis, que fica depois do primeiro livro de Reis. Isso, achou o primeiro, você já sabe que o segundo livro de Reis, por favor, o capítulo de número 6. Ô glória! Segundo livro de Reis, só aqueles que encontraram, digam amém. Quem encontrou, diga aleluia. Eu quero ler do verso 1 ao 7. Do verso 1 ao 7, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemo-nos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e, chegando eles no Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E chamou e clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Podem se assentar, por gentileza. Amém? Amém, igreja? Quero glorificar e exaltar o Senhor pela oportunidade que Deus me dá de, pela primeira vez, né, meu amigo, estar aqui cultuando ao Eterno de Israel, nesse privilégio imenso de poder glorificar e exaltar o nome dele. Já tinha pregado no Ministério Carisma, mas nesse espaço ainda não conhecia esse local, e estou realmente feliz e surpreso, sabendo que realmente Deus permanece perfeito em todos os detalhes. Muito bom poder revê-lo, que até que enfim deu certo, né? Nesse sábado, e podermos cultuar a Deus em um dos cultos que eu sou mais apaixonado, porque acredito que me sinto mais confortável para interpretar a palavra da forma que Deus me levantou para interpretar perante os jovens. Então, me sinto muito confortável, muito à vontade, até mesmo por entender já bastante da visão que o pastor dessa igreja carrega, a fim de compartilhar com vocês o melhor da parte do Senhor. Vocês receberam uma palavra de ordem profética esse ano, estão experimentando o ano do avivamento, estamos buscando essa noite um avivamento especial para os jovens, e eu acredito que isso vai ocorrer para a glória de um Deus que é fiel. Hoje eu estou muito bem acompanhado. Hoje está um amigo pessoal meu aqui, pastor Lucas, que tem me ajudado imensamente
a servir ao Senhor como pastor, ali na cidade de Sorocaba, a melhor cidade do Brasil para se viver, que você viu agora que o prefeito insiste nisso, e está me acompanhando, e acredito que através da intercessão dele, Deus ainda há de me usar de maneira especial. Então, aí no teu lugar, fecha os teus olhos por gentileza, fecha os teus olhos e diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Diga: eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo e não se cale. Diga: em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então aplaude mais uma vez ao Senhor, você que pode. Quando eu e você começamos a meditar em avivamento, eu e você entendemos que avivamento é a oportunidade que Deus nos dá de experimentarmos um mover espiritual. Avivamento é quando Deus te dá a chance de voltar a viver. E este voltar a viver pode ser de diversas formas abordado. Mas na Bíblia você vai observar que todas as vezes que Deus manifestava avivamento, Deus trazia para o povo, em primeiro lugar, um arrependimento genuíno. Em segundo lugar, Deus trazia uma renovação em todas as áreas. Terceiro lugar, aumentava no povo uma fome pela palavra e uma sede pelo Espírito. E o Senhor trazia para cada um deles a capacidade de se comprometer e de se responsabilizar mais em relação àquilo que Deus havia confiado nas mãos dele. Então, avivamento é quando eu e você nos voltamos para Deus com mais intensidade, com mais intensidade, com mais intensidade. Então pedir para Deus um avivamento para os jovens é pedir para que Deus venha gerar em cada um de vocês um arrependimento genuíno, que Deus venha trazer renovação em todas as áreas, que Deus possa provocar não somente fome pela palavra, mas sede no Espírito, e que Deus possa levar vocês a um novo nível de comprometimento e responsabilidade. Quem deseja isso, diga amém. Então hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento, mas eu quero atrelar o avivamento a um ministério muito importante na minha visão, e acredito que na visão do pastor dessa casa também. Diga comigo: avivamento. Não, diga comigo: avivamento requer do profético. Não, diga comigo: o avivamento requer do profético. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o ministério profético. Você acha que eu consigo pular aqui, amigo? E aí eu estou online? O que é? Eu estou online? Estou ao vivo. Então se eu pulo, a câmera me perde. Eu vou tentar me comportar. Não, vou tentar me comportar, porque senão... quantas câmeras? É uma? É uma só? Então eu vou tentar ficar aqui. Para ajudar a galera da mídia, depois vocês não falam: ai, não ajudou. Ajudei, a vontade é de pular. Eu já dei uma calculada, senti, não sei se eu não prometo nada. A gente vai indo, a gente vai se conversando durante a mensagem. Diga comigo: o ministério profético será ativado. Eu e você começamos a observar o ministério profético lá em Efésios capítulo de número 4. E em Efésios capítulo de número 4, lá no verso 11, a Bíblia diz assim, uns foram dados ao ministério apostólico, outros foram dados ao ministério pastoral, outros foram dados ao ministério profético, outros foram dados ao ministério evangelístico, outros foram dados ao ministério de mestre, de ensino. E uma coisa importante a se observar em Efésios 4 é que a Bíblia diz assim, que foram dados. Isso significa o quê? Que ninguém tem ministério profético. Por quê? Porque Deus não dá ministério profético para ninguém. Deus dá a pessoa para o ministério profético. Então não é você que tem um ministério profético. O ministério profético te tem. Não é você que tem um ministério apostólico. É o ministério apostólico que te tem. Não é você que tem um ministério pastoral. É o ministério pastoral que te tem. Isso significa que você tem uma vocação soberana. Você não apita nada. E o que você gosta, o que você quer, não interessa. A partir do momento que Deus te dá a um ministério. Olha para quem está perto de você e diga assim: se é dado a um ministério, é entender
que agora é o céu no comando, é o céu no comando. Então quando Deus dá você ao ministério apostólico, ao ministério pastoral, ao ministério profético, ao ministério, eu quero um ministério profético. Não, o ministério profético é que tem que querer você. E hoje eu quero profetizar que Deus vai ativar ainda mais nessa casa o ministério profético, para que um avivamento da parte do Eterno comece a partir desta noite. Quem crê, diga eu. Muitos confundem o ministério profético com o dom de profecia. Porque hoje você vê um monte de gente na igreja com o dom de profecia e depois batendo no peito e dizendo: eu sou profeta. Então, você não é. Tá? Isso é muito bom a gente conversar e a gente deixar claro. Mas Deus me usou. É porque você tem o dom de profecia. Então não sou profetiza? Não. Tá? Ser dado a um ministério profético é muito mais delicado. Por quê? Porque o dom de profecia, ele ocorre dentro de uma inspiração. O ministério profético, ele ocorre dentro de um mover. E esse mover é eterno. Como isso se dá? Pronto. O dom de profecia, todo mundo pode receber, se com zelo buscar. E aí eu estou falando da primeira carta de Coríntios, capítulo de número 14, verso 1, diz assim, de todos os dons que você for buscar em Deus, priorize o de profecia. De todos os dons que você for buscar em Deus, priorize o de profecia. E a Bíblia relata também na primeira carta aos Coríntios, capítulo de 14, verso 5, que se você tem um dom de língua estranha e você tem o dom de profecia, priorize profetizar, porque é melhor profetizar do que falar em língua estranha, porque a profecia, ela traz uma edificação entre os irmãos extraordinária. Diga comigo, a profecia ocorre em uma inspiração pelo Espírito. Então o Espírito Santo inspira homens e mulheres para profetizar. Não ouvi, para profetizar. Então quando alguém estiver profetizando, essa pessoa está inspirada pelo Espírito. E normalmente o Espírito toma o aparelho fonador da pessoa, que é essa região aqui, para que ela seja usada de maneira profunda, ou não. Por quê? Porque como diz em Romanos 12, verso 6, a profecia, ela ocorre dentro de uma medida de fé. E não são todos nós que temos a mesma medida de fé. Eu tenho uma medida de fé, pastor Mário tem outra medida de fé, pastor Lucas tem uma outra medida de fé. E cada um vai gerenciar, cada um vai fluir no dom de profecia segundo a sua medida, segundo a sua medida, segundo a sua medida, segundo a sua. Então eu profetizei, eu sou profeta? Não! Já falei que não. Olha para quem está perto de você e diga assim, profetizar pode ocorrer dentro de uma inspiração por conta de um dom. Agora olha para mim, ser profeta é outra, olha aqui, é outra história. E às vezes Deus levanta profetas na música, às vezes Deus levanta profetas na dança, às vezes Deus levanta profeta na palavra, às vezes Deus levanta os seus profetas no momento em que Ele quer. E a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 70, que Deus tem os seus profetas desde o princípio do mundo. E por que Deus tem os seus profetas desde o princípio do mundo? Porque Deus só se sente confortável em compartilhar os seus segredos com os profetas. Aonde isso está escrito? Você vê isso em Amós 3,7. E a Bíblia relata que quando Deus te dá a capacidade de acreditar no profético, segundo o livro de Crônicas 20:20, você prospera. Olha para quem está perto de você e diga assim, só que o profeta, ele é eleito por um conselho eterno. Então olha para mim, um conselho eterno seleciona alguém para cumprir um propósito de Deus na plenitude do tempo em um plano específico. Pastor, eu não consegui entender, eu vou explicar. O profeta é escolhido por um conselho eterno para cumprir um plano de Deus na plenitude do tempo em um propósito específico. Então essa pessoa, depois que é eleita e escolhida, ela é preparada cuidadosamente. Ela é treinada cuidadosamente para que na plenitude do tempo o céu venha ativar. Tudo bem, gente? Eu posso continuar, né? Aqui
Tá, você vê que está ficando muito assim, você me dá um toque que eu já vou para outro canto, tá? Mas escuta, então você observa, Jeremias. No capítulo de número 1, verso 5, a Bíblia diz que Deus já tinha dado ele ao ministério profético antes do espermatozoide do pai dele fecundar o óvulo. Antes da concepção, antes da gestação, o Senhor já havia dado ele a profeta às nações. E como isso se dá? Simples, é só você se lembrar de Tessalonicenses 5:23, que o céu enxerga você como um espírito, alma e corpo. Se você tem um espírito, você tem uma alma e você mora dentro de um corpo, o espírito é o que você possui para se relacionar com Deus. O corpo é o que você tem para se relacionar com o mundo físico, e você é quem? Você é a alma. E o que seria alma? Mente, emoções, consciência, razão, vontade e livre-arbítrio. E o que seria espírito? Fé, oração, palavra, confiança, esperança e discernimento. E o que seria o corpo? Os 8 receptores: visão, olfato, paladar, audição, tato, sentido de equilíbrio sexual. Aí você observa que você pode ou viver uma vida no corpo ou viver uma vida no espírito. Lembrando que tudo que você alimenta, você cresce. Só que o Senhor não procura alguém que adore a Ele na carne. Deus procura alguém que adore a Ele em espírito. Tanto é que lá em Gálatas diz que o Espírito Santo de Deus, ele limita contra a tua carne. E aí quando eu falo de carne, não falo de corpo, eu falo da sua natureza humana corrompida pelo pecado desde a época de Adão e Eva. Ou seja, o caminho seguro para que você possa manter um relacionamento com Deus, Zacarias 12:1, é o Espírito. E eu estou dizendo do Espírito com E minúsculo. Isso significa o quê? Que quando você morre, a carne volta para o pó e o Espírito volta para Deus. Se o Espírito volta para Deus, antes de você nascer, já está com Deus. Já está com Deus. Então, antes de Jeremias ser gerado, o espírito a qual Deus construiria dentro dele já estava com Deus. Escuta, já estava com Deus. E Deus já foi comunicando ao espírito dele tudo que ocorreria na vida dele antes dele nascer. Ah, pastor, isso está muito complexo. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo tosco. Imagine o espírito como um pendrive. Aí Deus vai colocando todas as informações ali no pendrive, Quando você nasce, Deus espeta esse pendrive em você, e pelo Espírito, a tua alma já entende tudo que Deus tem com você na terra. O que você está querendo dizer? Que Deus já tinha dado Jeremias ao ministério profético antes de ele nascer. E isso ocorreu por onde? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Tudo que Deus tem com você já está registrado no teu. Não ouvi, já está registrado no teu. E quando Deus vai ativar tudo isso? Hoje. É hoje que tudo aquilo que estava registrado, é hoje que tudo aquilo que está marcado no teu espírito vai ser ativado. E quando eu falo dessa ativação, eu estou lembrando de você de um avivamento, de um grande mover do espírito que vai começar na minha e na tua história, para que coisas grandes comecem a ocorrer para a glória de um Deus que é eterno. Eu estou pregando aqui, não adianta, a presença do Senhor é real, e é certamente o eterno me dizendo: o profético está aqui, o profético está aqui, o profético está aqui, o profético está aqui. Diga comigo, eu creio no ministério profético. E hoje, para que serviria o ministério profético? Primeiro, o ministério profético ele tem a capacidade de recuperar algo que se perdeu. Então qualquer coisa que em algum momento se perdeu, o ministério profético consegue trazer de volta, pela capacidade que eles têm de se mover nas 7 dimensões, alcançando camada de governo e por uma fenda no Cronos, transitar no Kairos, conhecendo passado, presente e futuro como uma coisa só. Então o profético, ele alcança camadas de governo e níveis espirituais tão altíssimos, que a galera da intercessão precisa se mover com excelência nas 7 dimensões para alcançar o nível profético. O que eu quero dizer para você? Que nós precisamos do ministério profético em primeiro lugar, para trazer de volta tudo que em algum momento a igreja perdeu. Segundo lugar, o ministério profético, ele tem capacidade de trazer vida, não somente as tradições, mas os preceitos de um Deus que é eterno. Terceiro, o ministério profético, ele tem a capacidade
de não somente ativar, mas nutrir uma percepção e uma consciência espiritual de uma cultura e de um regime que nos rodeia nesse tempo atual. Quarto, o ministério profético ele tem a capacidade de levar todas as coisas ao propósito eterno de Deus. O ministério profético também, em quinto lugar, tem a capacidade de atrelar tudo a um ponto de vista espiritual. Sexto, o ministério profético caminha não em um mover revolucionário, porque o ministério profético entende que não foi levantado para ser contra, como os revolucionários. O ministério profético entende que foram chamados para ser reacionários, ou seja, não é sobre atacar, é sobre defender uma cultura a qual nós pertencemos, e ela vem de um reino invisível. Então, quando você tem na igreja um ministério profético, você tem um pivotante, que na verdade é aquele parafuso que tem na porta que decide para que lado a porta vai abrir. E por que você veio com esse papo, pastor André? Simplesmente porque Deus disse para mim que o tempo dele ativar modo turbo o ministério profético dessa igreja chegou. Olha para quem está perto de você, diga se é o que Deus tem para você. Não, diga para quem teve coragem de sentar do teu lado, diga se é o que Deus tem para você. Aceita, em nome de Jesus. E é muito bom saber que o pastor dessa casa, ele tem a capacidade de se mover no profético. E aí, quando eu falo de se mover no profético, eu não falo de você ser inspirado. Eu falo de você fazer parte de uma dimensão a qual você tem acesso a ela 24 horas. Ou seja, quem tem o dom de profecia precisa de uma atmosfera, precisa de um ambiente para abrir a boca e profetizar. O profeta não. O profeta já se move em duas dimensões ao mesmo tempo desde a hora que ele acorda. Então a qualquer momento ele tem não somente uma percepção, mas ele tem uma consciência e um entendimento do que Deus quer. E outra coisa, Deus também é capaz de assinar embaixo o que Ele quer. É o que Elias disse para Acabe: como você tem me irritado e você tem me provocado, então segundo a minha palavra não vai chover mais. Deus mandou Elias dizer que não ia chover? Não, ele decidiu que não ia chover porque Acabe tinha irritado ele. Nunca irrita quem foi dado ao ministério. Normalmente Deus usava Elias e depois escondia ele. Usava e escondia, porque o profético ele é ativado na plenitude do tempo. Ou seja, o profético ele não vive ativado 24 horas. Ele é ativado na plenitude de um tempo para um propósito específico. Então normalmente quem é dado ao ministério profético passa às vezes mais tempo no deserto, mais tempo na cova, mais tempo dentro de um vale. Por quê? Porque quem é usado de maneira profunda acaba sendo por Deus ferido profundamente. Quem é usado de maneira profunda acaba sendo ferido por Deus profundamente. E aí Deus vai tratando, Deus vai moendo, Deus vai potencializando o profeta para que no momento que ele seja ativado, a boca dele seja uma ferramenta poderosa contra o inferno. O que eu quero dizer para você, por isso que a maioria das pessoas que foram dados ao ministério profético tem uma personalidade, um temperamento e um gênio que é só Deus. É 880, ou você ama a pessoa, você odeia ela forever. Por quê? Porque ele está pouco se importando se você vai gostar ou não do que Deus vai colocar na boca dela. Ele está pouco se importando se você vai gostar ou não do que Deus vai colocar na boca dele. Ou seja, Jeremias era conhecido como a marreta de Jeová, o martelo de um Deus eterno, o famoso espalha-roda. Eu quero profetizar que algumas pessoas, para querer ter amizade com você, vai ter que segurar a mão de Deus. Porque Deus vai ativar uma unção nova, Deus vai ativar um renovo na tua chamada e na tua vocação, porque simplesmente um mover profético começa nessa casa hoje, diz o Senhor. Eu chego a explicar para algumas pessoas mais leigas que quando você tem o dom de profecia, você tem um cartão de crédito com limite. Quando você é profeta, você tem um black. Ou seja, Deus te dá autonomia para abrir a boca e falar, e Ele é poderoso para cumprir.
Quem conseguiu me acompanhar até que diga amém. Então agora eu vou começar a pregar, porque me deram bastante tempo. Eu tinha que fazer essa introdução para poder começar a pregar. Por quê? Porque a mensagem inicia... Meu Deus, que é com taça agora? Você vê que eu tô velho, eu tô mais doido, né? E depois que eu fizer 60 anos, você sabe que eu não sou mais preso, né? Aí acabou. Pra me agendar. Você nem precisa ficar aí se você quiser, tá? Você tem liberdade. Ah, e o pregador quer um fundinho. Não, pra mim, devassia, decanto, the power the king. Você só vai aí. Você percebeu que a história já começa com uma escola de profetas? Por quê? Porque naquela época, eu sou profeta, mas cadê o treinamento? Porque não basta você ter uma chamada, não basta você ser do remanto, do dergan, em que momento você foi treinada? Tem muita gente se movendo aí dizendo que é profético. Não, é um monte de palhaçada aí e a pessoa colocando a culpa no profético. Tem gente que se move no profético, tem gente que se move no patético. Então para de fazer qualquer coisa e dizer que é profético. Por quê? O profético é quando você faz algo no físico, apontando uma revelação divina para gerar um impacto na terra. Se você fez algo no físico e não está debaixo de um apontamento divino e não gerou um impacto na terra, não foi profético, foi patético. E hoje o Senhor manda eu declarar que começa essa noite um mover profético. Hoje Deus está abrindo as inscrições para a escola profética. Hoje Deus está inaugurando a escola de profetas nesse ministério. E o Senhor vai pegar de criança, o Senhor vai pegar adolescente, o Senhor vai pegar de todas as idades. Por quê? Porque o mover eterno será ativado essa noite. E o nome daquele que começou a boa obra na minha e na tua vida vai ser glorificado. Naquela época, para você se matricular na escola de profetas, você tinha que ser de uma família profética. Por quê? Porque o profético, ele é visto como uma herança espiritual. E eu não sei se você já ouviu falar de herança espiritual, mas herança espiritual existe. A engenharia genética hoje comprova que eu herdo de 4 gerações passadas não apenas características genéticas, mas eu herdo também características físicas e comportamentais. Observando que você tem 100 trilhões de células, e nessas 100 trilhões de células você tem 6 bilhões de informação, e essas informações vieram de 3 e 4 gerações do lado da mamãe, 3 e 4 gerações do lado do papai. Então a engenharia genética comprova que eu, André, sou 40%. Pastor Mário Mendes é 40%. Por quê? Porque 60% de quem ele é, 60% de quem eu sou, compõe 4 gerações passadas, do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Então, se eu sou mais tradição, se eu sou mais herança, se eu sou mais carga geracional, é muito importante eu permitir que acenda uma luz e olhar para a minha herança, para a minha tradição, como diz na primeira carta de Pedro 1, verso 18 e 19, com mais atenção. Ou seja, qual é a tua herança espiritual? Você é a 5ª geração de cristão na tua casa? Ou a sua avó era da Umbanda? Ou a sua bisavó era da Quimbanda? Ou a avó, a mãe do seu pai era do Candomblé? Entendendo que se ela serviu algum orixá como Oxóssi, existe uma carga geracional por 7 anos. Se foi em Ançã, uma carga geracional por 9 anos, se não foi feito despacho e não foi cumprida a obrigação antes de sair da roça. Não, pastor, graças a Deus eu sou a quinta geração de cristão. Mas que tipo de cristão? Cristão ou a macambada de mau caráter? Então, para poder... escuta, quando Nabucodonosor levou Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor analisou foi a origem familiar. Por quê? Porque quem tinha vindo de uma família zoada, Nabucodonosor não queria. Ai, pastor, a minha família... Você já não ia. Mas não ia, porque tinha esse mapeamento familiar feito por Nabucodonosor. O que eu quero dizer para você é que para se matricular na escola de profetas de Eliseu, você tinha que vir de uma família profética, você tinha que vir de uma família profética, você tinha que vir de uma família... Porque Eliseu queria trabalhar com quem tinha uma veia
profética. Ah, mas e eu que tenho vontade? As coisas de Deus não é feita com vontade. Porque vontade sem preparo é amadorismo, e é igual a vexame. Então, você foi treinado, você foi preparado, você foi vocacionado, você foi chamado para isso. Então ele trabalhava com quem era filho de profeta, com quem era filho de... Não ouvi, com quem era filho de... Lembrando que ele ficou com a porção dobrada de quem? De Elias, gente. O que está acontecendo com vocês? Tá tudo bem, gente? Posso continuar assim ou não? Então vamos lá. Escuta, ele ficou com a porção dobrada de que profeta? Só que ele ficou com a porção dobrada do Espírito. Que Espírito? Com E minúsculo. E esse Espírito é um caminho seguro para que eu possa me relacionar com Deus. Então, na verdade, Eliseu disse assim, ó, eu quero ter esse relacionamento que você tem com Deus, mas eu quero de forma dobrada. Isso é muito inteligente. As pessoas querem o que você tem, mas não querem ter o relacionamento com Deus que você tem. As pessoas querem o que você tem, mas as pessoas não querem a entrega, a renúncia e o preço que você paga. Hoje o Senhor mandou te dizer, a porção dobrada é do Espírito. A porção dobrada é do Espírito. Isso significa o que, pastor? É relacionamento, é relacionamento, é relacionamento. É renúncia, é entrega, é estar disposto e disposta a pagar preço. Então agora ele estava gerenciando aquela escola de profetas, aquela escola de... Não ouvi! Aquela escola de... E sabe o que eu acho bárbaro? O que está escrito lá em Hebreus 5, verso 14, que os nossos sentidos espirituais, eles precisam ser exercitados. Você está querendo dizer o que, pastor? Que os sentidos espirituais é que nem músculo. Se você não exercita, não cresce. Ah, eu tenho sentidos espirituais, mas você vem exercitando? Ah, mas de que maneira exercer? De que maneira eu exercito? É porque não adianta você ter o dom de visão, você ter sensibilidade, você tem a capacidade de experimentar arrebatamento de sentido. Escuta, olha para quem está perto de você e diga assim, é importante treinar, exercitar a vida no Espírito. Então tem muita gente que se você exercitar os sentidos espirituais dele, ele vira uma ferramenta poderosa na igreja. Porque a sensibilidade espiritual, a chamada, a vocação, ser dada ao ministério, você já foi. Então se tiver alguém trabalhando no ser, você arrebenta a boca do balão. E a Bíblia relata que o profeta Eliseu trabalhava com esses filhos dos profetas, com esses filhos dos... Então vamos lá, verso 1, que a gente leu. Eles identificam que o lugar onde eles estão sendo treinados, o lugar onde eles estão aprendendo, sendo discipulados, o lugar onde eles estão sendo acompanhados, está apertado, está estreito. Eles chegam para Eliseu e diz, temos observado que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, está apertado. E por eles terem feito essa observação, está estreito e apertado. Vamos lá, comigo, está... Não ouvi. Eles compartilharam com o profeta Eliseu o desejo de alargar, o desejo de expandir, o desejo de desenvolver. E quando eles colocaram diante de Eliseu esse desejo deles, eles já explicaram para Eliseu, o nosso propósito é ir até o Jordão e cortar algumas vigas, cortar algumas madeiras para renovar, para inovar o lugar em que habitamos. E aí Eliseu disse, fechou, eu apoio, vão. Aí no verso 3 eles dizem assim, mas escuta, a gente quer que tu vá com a gente. A gente quer que o Senhor nos acompanhe. Aí Eliseu diz, simples, então eu irei. Aí no verso 4 eles já estão lá no Jordão cortando madeira. Cortando madeira, cortando madeira. O que era apenas um plano, agora se concretiza. Eles estão cortando madeira. Quando de repente o ferro do machado de um jovem escapa. E a hora que escapa, vai parar lá dentro do rio. E aí eu fico imaginando como é que ele estava cortando aquela árvore para o ferro parar lá no rio.
também, eu nunca utilizei machado. Você já utilizou? Não sei também. Só sei que enxada, quando o ferro da enxada escapa, não escapa longe. Até porque quando a gente vai carpir um terreno, a gente não faz isso aqui, ó. Normalmente é assim, ó. Porque aqui você aprende tudo, aqui, ó. E quando escapa o ferro da enxada, e aí você vai colocar o ferro novamente no cabo, aí tá meio folgado, tá meio frouxo, normalmente a gente acaba colocando o quê? O quê? Quem falou aqui? Uma cunha. Aí coloca uma cunha e volta a utilizar a ferramenta. Agora, para pensar, para o ferro escapar do cabo e parar lá no rio, havia cuidado no que ele estava fazendo? Não, só pensa, não vamos julgar esse jovem. Havia zelo? Havia atenção? Agora, para pensar, imagine se esse ferro tivesse ido parar na cara de um outro jovem. Imagine se tivesse aberto um corte na cabeça de um outro rapaz. Então, por não haver uma atenção, por não haver um cuidado, ele poderia, com a ferramenta dele, ter ferido o outro. A hora que o ferro do machado escapa, a Bíblia relata no versículo de número 6 que ele grita: "Ah, meu Senhor, era emprestado!" A hora que ele diz, "Ai, meu Senhor", ele está gritando para Eliseu. Eliseu rapidamente chega e diz: "Onde foi que caiu?" Ele rapidamente aponta o lugar certo, aonde o ferro caiu. E Eliseu corta um pedaço de madeira e joga. E aquele ferro flutua. E aí Eliseu dá a voz de comando: "Estende a mão e levanta-o. Estende a mão e levanta-o." Pronto, a gente já leu a história, agora eu só voltei a lembrar vocês da história. E pastor, o que isso tem a ver com avivamento? Tudo. Porque se o avivamento, como eu disse no início da mensagem, ele requer, ele precisa do profético, nós precisamos de homens e mulheres, essa noite, jovens, que estejam dispostos a se doarem ao profético. Rapazes, moças, que declarem: "Senhor, eu me oferto ao profético. Se o Senhor quiser me dar ao ministério profético da música, da palavra, da dança, eis-me aqui." Hoje o Senhor está fazendo um apelo para quem deseja se doar ao profético, quem quer se entregar como uma oferta ao mover profético. Por quê? Porque será através do profético que Deus vai começar um avivamento em algumas esferas desta casa, em alguns ambientes desta igreja. E para que esse profético seja ativado, para que esse profético comece a mover, precisa de homens e mulheres, rapazes e moças que digam: "Não, eu quero me doar ao profético, eu quero me entregar ao profético, a fim de que ele cumpra a boa, perfeita e agradável vontade dele na minha vida." Então você observa que estavam ali os filhos dos profetas, e aí eles observam o quê? Está apertado e estreito, está apertado e estreito, está apertado aí? Não vi, está apertado e... A primeira coisa que o Senhor disse para mim foi: "André, não tem avivamento se não houver desejo de crescimento. Não tem avivamento se não houver desejo de desenvolvimento. Não tem avivamento se não houver desejo de expansão." E a Bíblia relata que só houve o desejo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão. A paz, pastora, tudo bem? Porque o lugar já estava estreito, o lugar já estava apertado. Você está entendendo que se Deus não nos leva a alguns estreitos, se Deus não nos leva a alguns apertos, a gente se acomoda. Como é que Deus pode gerar avivamento em você, sendo você preguiçosa, lento e braço curto e vagabundão? Quer viver um avivamento, não quer crescer, não quer desenvolver, não quer expandir? Para onde, irmão? Você quer avivamento?
Avivamento é sinônimo de Desejo de expansão, desejo de desenvolvimento, desejo de alargar, desejo de ampliar, desejo de crescer. Toda conquista ela é proporcional ao seu nível de conhecimento. Por isso conheça, prossiga em conhecer ao Senhor. Jesus crescia na graça, mas ele crescia também na estatura, mas ele crescia também no conhecimento. O Senhor manda te dizer, não tem avivamento sem expansão, não tem avivamento sem desenvolvimento, não tem avivamento sem crescimento. Está 10 anos na igreja e a mesma cabecinha de alfinete, a mesma mentalidade de rato. Hoje Deus manda te dizer, chega, é tempo de alargar, é tempo de ampliar, é tempo de se desenvolver, é tempo de crescer, diz o Senhor. Você nunca parou para pensar que esse estreito é Deus empurrando você para um crescimento? Você nunca parou para pensar que todo esse aperto que você está passando é Deus te empurrando para um desenvolvimento? Assim diz o Senhor, não vou te deixar nesse comodismo, não vou te deixar nessa zona de conforto. O aperto veio porque eu quero mais de você, o estreito veio porque eu quero te desenvolver. Então, se você recebe isso da parte de Deus, só abre a tua boca e dá um sinal, porque tem coisa boa chegando da parte do Eterno hoje aqui. O Senhor manda eu dizer, eu vou trazer expansão, eu vou trazer desenvolvimento, eu vou trazer crescimento, e se necessário for, eu vou estreitar, eu vou apertar, eu vou apertar, eu vou estreitar, eu vou estreitar, eu vou apertar. Se eu não apertar e não estreitar, você não cresce, você não se desenvolve, você não expande e não ocorre avivamento. Olha para quem está perto de você e diga assim, é tempo de crescer. Olha para quem está do outro lado e diga assim, é tempo de se desenvolver. Olha para mim agora, o céu tem mais, o céu tem mais, o céu tem mais, o céu tem mais. Quem está conseguindo me acompanhar, diga amém. E a hora que eles apresentam para o líder o desejo de crescimento, o desejo de expansão, o desejo de desenvolvimento. Uma coisa é o líder ficar cobrando o crescimento da gente. Outra coisa é a gente expressar para o líder, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero desenvolver. Irmão, é tão embaçado ficar cobrando o crescimento de um jovem, ficar cobrando o desenvolvimento de uma moça. Você não consegue entender que é você que tem que querer crescer? É você que tem que querer expandir, é você que tem que querer se desenvolver. Ah, mas o pastor não cobra, não tem que cobrar. Demônia, não tem que cobrar carniça, é você que tem que entender que esse aperto é Deus querendo mais, é Deus querendo expansão, é Deus querendo desenvolvimento, é Deus querendo crescimento. A Bíblia relata que eles observam a necessidade de crescer, de desenvolver, de expandir. Olha para quem está perto de você e diga assim, ninguém pode desejar o seu crescimento mais do que você. Ninguém pode desejar o seu desenvolvimento e a sua expansão mais do que você. E eles demonstraram para Eliseu o desejo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão. E aí eles explicaram para Eliseu no verso 2: nós iremos até o Jordão, nós cortaremos viga e faremos um lugar novo. Faremos um lugar novo. Faremos um lugar? Porque ninguém vive um avivamento em lugares antigos. Se você não estiver disposta a construir algo, esquece o avivamento. O Senhor manda eu te dizer, eu não posso trazer um avivamento novo, você acomodado em territórios antigos, você acomodado em ambientes antigos. Quando houver desejo em você de algo novo, o avivamento vem. O avivamento vem. E a hora que eles explicam para Eliseu, eu vejo Eliseu admirado. E vocês me perguntam, por quê? Não vi. E eu vejo Eliseu admirado. Porque eles não eram construtores. Eles eram filhos de... Não vi. Eles não eram construtores, eles eram filhos de... Mesmo não sendo... Não. Eles não eram construtores, eles eram filhos... Mesmo não sendo...
estavam dispostos a aprender e a fazer algo. Como é que você vai viver avivamento se você não se permite viver algo novo? Ah, mas eu não gosto do ministério infantil. Você já foi? Ah, mas eu não gosto de ficar na porta. Você já experimentou? O problema é que a gente quer viver o avivamento sem se permitir fazer algo novo. O Senhor está cobrando de alguns jovens aqui, o Senhor está cobrando de alguns homens, de algumas mulheres aqui. Se permita começar a fazer aqui na igreja coisas novas. Se permita começar a trabalhar aqui na igreja em ministérios novos. Eles não eram construtores, eles eram filhos de profeta. Mas um olhou para o outro e disse assim: vamos aprender? Vamos se permitir? Vamos experimentar? Às vezes você não vive coisas grandes da parte de Deus por ficar sempre naquele lugar onde você já domina, onde você já se sente confortável. O Senhor mandou eu te dizer: eu vim tirar você do lugar que limita a sua visão. Eu quero te levar a se permitir, a começar a fazer coisas. O Senhor mandou eu dizer para algumas pessoas: sabe aquele diploma? Sabe aquele curso que você fez? Eu vou te surpreender. Sabe por quê? Porque eu decidi te enriquecer e te prosperar, e não vai ser em cima daquele diploma. Não vai ser em cima daquele curso. Eu vou permitir esse ano você começar a fazer uma coisa e eu vou prosperar. Eu vou permitir dar certo. Você já parou para pensar Deus começar a prosperar você no momento que você começar a fazer aquilo que você nunca pensou que iria fazer? Tem gente aqui que vai dar certo fazendo aquilo que você nunca imaginou fazer, trabalhando naquilo que você nunca imaginou trabalhar. Hoje Deus está autorizando homens e mulheres a prosperarem e a darem certo em fazer coisas. Primeiro, houve um desejo neles, no aperto e no estreito, de expansão, de crescimento, de desenvolvimento. Segundo, eles estavam dispostos, eles estavam se permitindo fazer algo. Verso 3. Eles dizem para Eliseu: vamos com a gente. Porque Eliseu tinha liberado eles. É gostoso quando você tem um líder que não te poda, que não te cerca, que deixa você crescer, que deixa você ter as suas experiências. É gostoso quando a gente entende que a gente foi chamado para apacentar pessoas livres. Mas você não vai ficar com raiva de eu? Não, mas vai, Deus abençoe. Ah, mas você não vai me amaldiçoar? Eu não fui chamado para isso. Vai com Deus. Tem uma coisa que Deus me ensinou, é que o meu nome é tchau. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de achar que tudo é seu. Eliseu olhou para eles e disse: vão. Aí um disse assim: não, a gente quer que você vá com a gente. Aí disse: então eu irei. Essa é a terceira estratégia para viver um avivamento. É desejar ser assistido, ser acompanhado, ser supervisionado. Eu posso ir? Posso. Mas você não vem supervisionar a gente? Você não vem assistir a gente? Você não vem direcionar a gente? Por quê? Porque eu sou melhor quando tem alguém me supervisionando. Eu sou melhor quando tem alguém do meu lado me ensinando, me corrigindo, me discipulando, me aconselhando. O fato de algumas pessoas querer fazer algo longe do líder já é um sinal de que vai dar errado. Aí vamos, mas nem fale para a pastora. Aí vamos, mas nem comenta para o pastor, depois a gente conta. Eles fizeram questão de ter o líder. Eles fizeram questão de ter o gestor, o discipulador, o conselheiro, o orientador. Você é um tipo de pessoa que faz as coisas
pela sua cabeça? Ou você gosta de fazer orientado, discipulado, aconselhado e supervisionado? É triste quando um rapaz, é triste quando uma moça, é triste quando uma mulher e um homem acha que pode vencer sozinho, sendo que vencer sozinho não é vencer. Ninguém é grande sozinho. E você só pode chamar de vitória se aquilo que Deus te permitir conquistar, você tiver com quem dividir. E a Bíblia relata que eles fizeram questão da presença do líder. Eles fizeram questão da supervisão de Eliseu. E Eliseu foi. Pergunta para quem está do teu lado, quem te orienta? Olha para quem está do outro lado e diga assim, quem te supervisiona? Olha para mim, quem te discipula, quem te aconselha? Não, mas eu sou um líder. Tudo bem, quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? O Senhor manda eu te dizer, sozinho você pode caminhar até mais rápido. Mas se eu colocar alguém do teu lado para te aconselhar, te orientar, te discipular e te supervisionar, você vai mais longe. Então aprenda a fazer algo debaixo de um conselho, debaixo de uma orientação, debaixo de uma supervisão. Eu estou aqui, mas meu pastor está ali, ó. Eu estou aqui, ó, minha pastora está ligou aqui para mim, ela está me acompanhando. Isso faz toda a diferença. Verso 4. Eles começam a cortar madeira. E o que você extrai, pastor, para nós do verso 4? Eles cortando madeira. Porque até então só era um plano. Escuta, eu disse que até então era só um. E tem gente que não sai do plano. Não, vamos lá, e nunca vai. Não, mas vamos fazer, nunca faz. Não, mas vamos, não. É só pressão, é só agitação, só empolgação, só fogo de palha. No verso 4 eles estão com a mão na massa. O que houve no verso 4? O que eu não vi nos outros versos. O que? Iniciativa. Iniciativa é quando eu paro de esperar os outros fazer. Eu levanto e lá eu faço. Ai, tem um copinho ali no chão, a obreira não catou. Cata você não é aleijada? Ah, mas está faltando papel higiênico na igreja. Vai lá, avisa, traz um. Sabe o que falta para a gente viver avivamento? Algo que eu vi no versículo 4, iniciativa. E o Senhor está cobrando de mim e de você essa noite, mais, porque no seu bloco de anotação é uma maravilha. O seu projeto de vida é um estouro. Mas é preguiçoso, é sem vergonha, cruza o braço, fica o dia inteiro vendo a vida passar. O Senhor manda eu te dizer, quando é que você vai se levantar de manhã para fazer o seu melhor? Quando é que você vai ter iniciativa? Quando é que você vai botar a mão na massa? Quando é que você vai começar? No verso 4 eles têm iniciativa, eles começam a cortar a viga, eles começam a cortar a madeira. Mas no verso 5, o ferro escapa do cabo. O ferro escapa do cabo. E aí eu volto a conversar com vocês. Será que ele estava fazendo com atenção? Será que ele estava tendo cuidado? Será que ele estava tendo com zelo? Escuta, porque não é só fazer não, tá, irmã? Se não for para você fazer o seu melhor, senta, tá, querida? Senta. Quer entrar no louvor, mas não quer vir nos ensaios? Quer evangelizar, mas não chega cedo para receber a orientação? Não, mas eu já tenho um modo. Não tenho modo, a igreja tem uma visão. Mas a minha visão é diferente da do pastor, então monta a sua igreja, queridão. Visão mais visão é divisão, aqui já tem uma visão. Ou você se submete a essa, ou vaza, rapa fora aqui no chão, evacua ali na pipa. O que você está querendo dizer, pastor? Escuta. Não é fazer, é fazer com excelência. A Bíblia relata que Caim e Abel traz a sua oferta no altar. A Bíblia diz que o Senhor rejeita de Caim. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo número 11, que ele não entregou o melhor dele. Deus sabe se eu estou agora entregando o meu melhor nessa mensagem ou não. Olha para quem está perto de você e diga assim, se não for o melhor, para. Porque a pior coisa é a gente ter que vir do atrás e arrumando, e ajeitando, e corrigindo.
Ou você se levanta para fazer o seu, ou senta e fica na tua, queridona. Ou senta e fica na sua. Eu vou falar, tá, meu amigo? Porque eu não sei quando vou voltar de novo. Então, vocês depois você vem aqui, corrige tudo, faz ser o pastor da casa, a gente entra num acordo, a gente vai conversando. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus quer o seu melhor. Pensou se o ferro caísse na cabeça de outro rapaz? Você nunca parou para pensar que a maneira que você está trabalhando pode ferir alguém? Pode machucar alguém? E onde teremos avivamento? Onde teremos vitória? Onde teremos conquista? Se o que estamos fazendo está ferindo, está machucando, está excluindo, está discriminando, está diminuindo, está depreciando, está sabotando. A hora que escapa a minha maior alegria, ele grita: ai meu Senhor! Ele tinha feito uma besteira, sim ou não? Não ouvi. Ele tinha feito uma besteira, sim ou não? Ele ficou quietinho? Offline? Por pior, deixa eu dizer para os jovens agora, por pior que foi por pior que seja a besteira, pior que foi. Não guarda, não esconde. Eu percebi que nas mãos da pastora, e eu percebi que nas mãos do pastor não tem pedra. E desde a hora que ele me recebeu ali no estacionamento, percebi também que não tem régua. João, Tiago, escuta, e ele sentou. Sabe qual é a chance daqueles 12 estar na mesma mesa se não fosse Jesus? 0. Sabe qual era a chance da gente estar no mesmo lugar junto se não fosse Jesus? Porque você sabe que eu era maloqueiro, né? Que eu tinha biqueira, drogado, vida louca. Você também era traficante, não era? Não? Ah, não, pera. Não, eu querendo dar um testemunho que a pessoa nem tem. Mas você fumava um bequinho? Fumava? Um crack na paulada? Não. Nunca foi enquadrado, preso, apanhando da polícia? Não. Sério. Você vê, a chance da gente ter uma amizade fora da igreja deve ser 0. Na mesa de Jesus senta Pedro, senta Tiago, senta André, senta João, senta Tadeu, senta Bartolomeu, senta os Zelotes, senta os Judas Iscariotes. Olha para quem está perto de você e diga assim: ainda tem lugar na mesa para quem está chegando. Então, se você está com régua, querendo medir quem senta e quem levanta, engole essa régua, porque o tempo de julgar não comer. Hoje o Senhor manda eu te dizer: é tempo de abraçar, é tempo de acolher, é tempo de entender que na mesa tem lugar para todos, tem lugar para aquela garota, tem lugar para aquele rapaz, tem lugar. Na mesa de Jesus tem lugar para todos, diz o Senhor. Na mesma, ai meu Senhor! Ele fez uma besteira, ele fez errado.
personagem. E eu peço ajuda. Avivamento não é apenas aquele mover do Espírito, onde eu e você dança até cair no chão. Avivamento é quando eu chego até alguém e disse, eu me perdi, eu escorreguei, eu vacilei, eu deslizei, me ajuda. Escuta, ele não apenas pediu, ele pediu para a pessoa. Ai, meu Senhor! Ele acionou Eliseu. Não era um companheiro de rolê. Ai, meu Senhor! Escuta, não é só sobre pedir ajuda. É sobre pedir ajuda para a pessoa. Até quando você vai ficar se apoiando em alguém que é pior do que você? Ah, mas eu sou fofoqueira, mas ela é linguaruda. Hoje o Senhor mandou eu te dizer, aprenda a pedir ajuda, mas aprenda a pedir ajuda para a pessoa certa. A hora que Eliseu chega, ele pergunta, a pergunta clássica, onde foi que caiu? E a hora que ele tem que dizer aonde foi a queda, a hora que ele tem que dizer onde foi a... Porque tem gente que quer contar metade pra gente, tá? Não, eu fiz algo, pastor, fiz algo feio. Não, foi algo que eu me sinto vergonha. Não, é algo muito ruim. O que é? O que é? Não, mas eu tenho... Nesse momento, ser sincero e honesto é fundamental. Onde foi que caiu? Qual é o local da queda? Ah, mas é que eu pequei, mas pecado tem nome. Qual foi? É engraçado algumas pessoas querem caminhar com a gente sem sinceridade, né? Ah, pastora, falaram isso. Não é falaram, trabalhamos com nome. Quem falou? Não, pastora, eu não quero falar. Então, por que você abriu essa boca do inferno? Olha para quem está perto de você e diga assim, se não for para ser sincero e honesto, não vale a pena caminhar com você, queridão. Onde foi que caiu? Me diz, me passa o CEP, me passa qual é o lugar da queda? Eliseu diz, seja sincero, honesto, onde caiu? Não estabeleça conexões, não estabeleça alianças com pessoas que não são sinceras e honestas. E deixa eu dizer para alguns jovens, nunca minta para quem pode te ajudar. Nunca minta para quem pode te ajudar. Porque a pessoa que pode quer te ajudar. Quando ela pega uma mentira sua para você, para ela você acabou. Então o Senhor mandou eu te dizer, avivamento é ser sincera, viu, moça? Avivamento é ser sincero, viu, rapaz? É acionar e dizer, eu caí ali, foi assim e assim. A Bíblia relata que imediatamente ele corta um pedaço de madeira. E a hora que ele corta esse pedaço de madeira e lança no lugar onde foi a queda, o ferro volta como se fosse um isopor. O ferro volta a flutuar, o ferro volta a flutuar, o ferro volta a flutuar, o ferro volta a flutuar. E o profeta diz, estenda a tua mão agora e pega. Estenda a tua mão agora e pega. Estenda a tua mão agora e pega. A hora que ele pega, tenho para mim, amigo, que a hora que ele pega, ele não pega só o ferro. A hora que ele pega também o pau. Que pau? Aquele pedaço de madeira que Eliseu cortou para jogar onde foi a queda. E esse pau era o quê? Esse pedaço de madeira era o quê? Era a cunha? Não. Era um cabo novo. Por quê? Porque Deus não trabalha com cunha. Como assim? Deus não dá jeitinho. Deus não trabalha com calço. Deus não trabalha com remendo, com costura. O Senhor mandou te dizer, eu vou trazer o que é teu de volta.
mas a ferramenta é nova. Eu vou trazer o que é teu de volta, só que o cabo é novo, o cabo é novo. Assim diz o Senhor, até o dia de hoje você trabalhou com uma ferramenta, só que eu vou restaurar ela, eu vou inovar ela, eu vou abanto e derrece a calabláudia, eu vou trazer nova, eu vou trazer de novo. Assim diz o Senhor, te prepara, porque aquilo que em algum momento você perdeu, hoje o poder do Espírito Santo vai trazer de volta. O poder do Eterno vai permitir você resgatar. O poder do Eterno vai permitir você experimentar a restituição. E assim diz o Senhor, o cabo é novo, o ferro volta para o cabo, porque o cabo é novo. O ferro volta para o cabo, mas o cabo é novo. A palavra de ordem profética essa noite é tempo do ferro voltar para o cabo. É tempo do ferro voltar para o cabo. Qual é a palavra, pastor André? É tempo do ferro voltar para o cabo. É tempo do ferro voltar para o cabo. É tempo daquele glória voltar. É tempo daquele aleluia voltar. É tempo daquela ferramenta voltar. É tempo daquela língua estranha voltar. É tempo daquele dom da palavra voltar, da revelação voltar, da canção voltar. Assim diz o Senhor, por um tempo ficou abaixo e derrece a candarábia. Por um tempo ficou ofuscado. Só que essa noite eu vou trazer de volta. Essa noite eu vou trazer de volta. Essa noite eu vou trazer de volta. Assim diz o Senhor, eu te dei o tempo preciso. Eu te dei o tempo necessário. Só que essa noite basta. Eu quero você de volta. Eu quero você de volta. E eu retorno a dizer, o mover profético será ativado agora. O mover profético será ativado agora. Só aqueles que entenderam que o conselho eterno escolhe pessoas específicas para cumprir o plano de Deus na plenitude do tempo, em um momento determinado. Só aqueles que querem viver esse mover, só aqueles que querem viver esse mover, só aqueles que querem ter os seus sentidos proféticos exercitados, só aqueles que querem viver a ferramenta de volta ao cabo. Aí aonde você está, comece a abrir a tua boca e adorar. Comece a abrir a tua boca e adorar. Eu quero convidar você a experimentar um novo nível de adoração. Aqueles que acreditam nesta palavra que está sendo liberada, em nome de Jesus, se coloca em pé.